boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho. Bom, pelo que eu vejo, todos aqui já são frequentadores da casa, né? Então já conhecem os avisos habituais, né? Mas a gente sempre reforça o pedido de trazer itens de alimento não perecíveis, né? Que a gente sempre está precisando para compor a cesta básica. Como sempre, né? A gente está precisando em especial de leite em pó, óleo, arroz, feijão e açúcar. E outros itens também que vocês possam trazer. Só lembrando que o leite tem que ser em pó, né? Não é em caixinha, né? E a gente atende agora, a gente aumentou o número de famílias que a gente assiste. A gente está atendendo agora 85 famílias, que todos, segundo sábado do mês, elas recebem, né? Também lembramos que temos o trabalho de sexta-feira, que é voltado a pessoas que estão passando pela dependência química, tanto a pessoa como o familiar, então estão convidados também a vir conhecer. E nossos horários de palestras estão lá na frente também, mas quase todos vocês já sabem, né, os horários, né? Tá bem. Então, vamos agora então fechar um pouco os nossos olhos. Em sinal de introspecção, de reflexão. Agradecer ao Pai por esse momento de hoje, que estamos aqui reunidos. Pedindo ao plano espiritual aqui presente a proteção para os trabalhos de hoje. Que nós possamos nos melhorar como pessoas, que possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita. Pedimos ao Mestre Jesus que esteja conosco nesse momento, que nós possamos sempre nos guiar pelos seus ensinamentos em nosso viver, que nós possamos ser pessoas melhores onde quer que nós formos. E é para isso que estamos aqui reunidos, congregando, trocando energias de amor, aprendendo cada vez mais. Que o Pai esteja conosco nesse momento, que assim seja, né? Então, queridos irmãos, hoje nós temos nosso querido Afonso, que vai nos falar. O tema é O Teu Lugar na Vida. O livro é Renovando Atitudes. Seja bem-vindo. Meus amigos, boa noite a todos. Graças a Deus nós estamos novamente juntos nesta nossa assistência espiritual de todas as semanas neste horário. É aquele banho de luz que nós vamos tomar a partir dos conhecimentos que são partilhados pelos espíritos benfeitores, pela doutrina dos espíritos, o espiritismo com Allan Kardec. Nós estamos na noite de hoje voltados para o tema O Teu Lugar na Vida. Na verdade, o nosso lugar na vida. Este é o título de um dos capítulos do livro Renovando Atitudes, psicografado pelo nosso querido companheiro Francisco Médium, Francisco do Espírito Santo Neto, de autoria do Espírito Hamed. O Espírito Hamed focaliza uma passagem do Evangelho importantíssima, que está no 7º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso livro de cabeceira. Nosso livro de cabeceira, que, como todos nós sabemos, contém as máximas morais do Cristo. Contém os ensinamentos de Jesus, sobre os quais não existe polêmica, não existem controvérsias, não existem discussões, porque os ensinamentos de Jesus, eles convergem para a ética, para a moral universal. E o Espírito Hamed nos chama a atenção para o nosso lugar na vida, usando como recurso pedagógico este capítulo do Evangelho, e em especial o Espírito Hamed focaliza Lucas capítulo 14, versículos 1 e versículos 7 a 11. É aquela célebre passagem onde Jesus nos recomenda, quando chegarmos a uma festividade, a um banquete, não nos sentarmos nos melhores lugares que existem à mesa. É aquela célebre consideração de Jesus, quando ele diz: aqueles que se exaltarem serão humilhados. Aqueles que se humilharem serão exaltados.
O 7º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele focaliza os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito. Este é o tema do capítulo, e aí entra esta passagem que Lucas escreveu. Nós nos permitimos nesse instante, para que nós possamos refletir com bastante pormenor, vamos considerar esta passagem que é tão expressiva. Palavras de Jesus, anotadas por Lucas, já que Jesus não escreveu. Jesus foi o Messias, o Salvador, ele foi o mensageiro de Deus. E Lucas faz a seguinte narrativa. Ele fala conosco. Jesus entrou, num dia de sábado, na casa de um dos principais fariseus, para ir tomar sua refeição. E aqueles que lá estavam o observaram. Então, considerando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele, Jesus, lhes propôs esta parábola, dizendo: quando fordes convidados para bodas, para uma festa de casamento, não tomei nelas o primeiro lugar, temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, e que aquele que vos tiver convidado não venha vos dizer: dai vosso lugar a este, e que então estejais diminuídos em vos dirigir com vergonha ao último lugar. Mas, quando fordes convidados, ide vos colocar no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos tiver convidado vier, vos diga: meu amigo, subi mais alto, e então vem até aqui onde eu estou. E então isto será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco, porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Então, nas palavras de Jesus, e que Lucas transcreveu com bastante capricho, está colocada aquela situação que nós chegamos numa festa, num banquete de núpcias, festa de bodas, banquete nupcial, e nós já chegamos ali cedo, já ficamos no primeiro lugar, ficamos ali ao lado dos comensais, dos anfitriões, para nos sentirmos importantes. E eis que chega o anfitrião, o dono da casa, o homem que está casando, está ali, ele é quem promove, é o promotor daquele evento. Ele olha para nós e diz: olha, dá licença, não é com você, Paulo, é a expressão aqui. Meu amigo Paulo Afonso, aqui, tão carinhoso para conosco, a quem agradeço sempre a acolhida nesta casa do Caminho de Santana. Mas Paulo Afonso, Jesus se dirige àquele que, ou melhor, o anfitrião, nas palavras de Jesus, dirige-se à pessoa que sentou ao lado dele e diz: olha, não é por nada não, nós estamos contando de acordo com a nossa emoção desta noite e o nosso entendimento. Não é por nada não, mas levanta daí, por favor, senta ali, e o senhor, por favor, senta aqui, mais perto de mim. Venha aqui até mais perto de mim. O senhor que está no último lugar aí. Ah, aquele que está lá no fundo. Está no fundo, nos últimos lugares da mesa. Ao ser lembrado pelo dono da casa, pelo homem que promove a festa, ao ser chamado, como é que ele vai se sentir? Como é que nós nos sentiríamos? Nós estamos lá no fundo, esquecidos de todos. Ah, meu Deus, vou ficar aqui, tomara que ninguém me veja. O tema é o nosso lugar na vida. Vou ficar quietinho aqui, timidamente. Quem sou eu, não é? Aí eu fico quietinho lá no fundo, e aí vem aquele mais atrevido, já senta ao lado dos noivos, já quer participar, quer aparecer. Nos dias de hoje já quer aparecer no Facebook, nas redes sociais, nas fotos, quer aparecer nas revistas de destaque social, está ali ao lado. E o dono da casa diz: olha, venha você até aqui, sente ao meu lado.
você que está aqui, não me leva a mal, dá um lugar para ele, por favor. Pronto. É nesse instante que Jesus nos chama a atenção. A criatura que foi atrevida e que se colocou onde não deveria, pois não tinha merecimento para sentar ali, e mesmo que estivesse, deveria aguardar uma chamada. Ela é colocada no seu lugar. O dono da casa, o dono da festa, faz com que a pessoa vá sentar ali no fundo do salão. E aquele que estava lá no fundo do salão, que tem uma importância, que tem o seu valor, que tem o seu destaque naquela casa, mas que não quis ser inconveniente, sentou-se ali no fundo, esperando, acompanhando à distância, é convidado a sentar-se ao lado do anfitrião. Publicamente, nós vimos duas situações nesta parábola. Duas situações. A situação daquele que foi atrevido, inconveniente, e que publicamente é convidado a levantar-se e ir para o fundo da mesa, ir lá para o fundo do salão. Ou seja, publicamente ele é rebaixado perante as pessoas, é colocado no seu lugar. E temos a outra situação, daquele que estava timidamente, modestamente colocado ali, como quem diz, já estou na festa, está muito bom, que alegria, não é? Sem a preocupação de aparecer, de se destacar, de se autoprestigiar, de se colocar numa condição de arrogância, porque é melhor, então ele precisa estar junto com o dono da casa. Então este é desclassificado, é mandado para o último lugar. É a partir desta parábola onde Jesus nos coloca a necessidade da modéstia de espírito. E alguém pode dizer, mas na abertura do capítulo está escrito, bem-aventurados os pobres de espírito. Como uma pessoa pobre pode ser bem-aventurada? Porque, veja, bem-aventurado significa feliz. Bem-aventurado significa uma pessoa que está bem. Bem-aventurado é a criatura que está tranquila, que está dona da situação. Como é que pode ser bem-aventurada, ou seja, feliz, uma pessoa que é pobre? Nós sabemos que a pobreza é a limitação, é a restrição. A pobreza implica na necessidade, no sofrimento, no sacrifício, na ausência do necessário. E como é que Jesus pode dizer que é bem-aventurada, é feliz uma pessoa que é pobre de espírito? Para que nós possamos entender esta expressão usada por Jesus, é necessário nós entendermos, nós nos referirmos à linguagem, ao idioma falado por Jesus naquela época, o aramaico. O aramaico era falado por um número bastante grande de pessoas naquela época, usado por Jesus nas suas comunicações verbais. Uma linguagem muito simplória, limitada, restrita. Se há uma comparação que podemos fazer, que não é assim acentuadamente a ideal, é a mesma coisa que nós nos referirmos, por exemplo, não dizendo que a língua inglesa seja limitada ao pobre, mas na língua inglesa, nós que somos, que usamos a linguagem, o português, a última flor do lácio, nós encontramos expressões, palavras, que significam muitas coisas ao mesmo tempo. Elas têm muitas nuances. E fica muito difícil para a gente que não é norte-americano, que não é inglês, e que não tem naturalmente o uso, o domínio daquela linguagem, entender. Uma mesma palavra tem várias significações. Assinalam-se os nossos professores de gramática que, por exemplo, não existe uma palavra explicitamente para a sensação de saudade. Ou seja, não existe expressão, palavra, saudade na língua inglesa. Mas existe saudade.
e a outra expressão que se aproxima do que seria a saudade. Mas na língua portuguesa, vernáculo tão rico, nós temos uma palavra para aquele sentimento que toma conta do nosso coração quando nós deixamos-nos tomar pela ausência de alguém. Então nós temos saudade de um amigo que viajou, saudade de um ente querido que não está mais do nosso lado. Então na língua inglesa não existe uma palavra específica para a saudade. Mas existe, claro, o sentimento da saudade entre aqueles que falam a língua inglesa. Jesus falava o aramaico, língua com bastante limitações. E quando ele diz pobre, há que se adequar, 2000 anos depois, a expressão pobre por modesto. Então, a expressão sendo transformada, fica mais fácil para a gente entender que bem-aventurado é aquela criatura espiritualmente modesta, aquela pessoa simples, aquela pessoa que não se acha melhor do que ninguém. É aquela pessoa que se sente entre os demais sem apresentar orgulho, arrogância e vaidade. E Jesus diz, bem-aventurados, veja a importância da criatura que não se julga melhor do que as outras, porque Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Veja o prêmio que irão receber pela sua conduta no bem as pessoas que não se consideram melhores do que as outras, que se colocam no lugar das outras, que vivenciam as suas experiências na terra sem se considerar acima desta ou daquela pessoa. Se há alguém que nos serve de exemplo, à parte Jesus, o Messias, o divino amigo, o divino Nazareno da Galileia, o Salvador, à parte Jesus, que é um exemplo que preenche o nosso coração, buscando na história antiga, nós vamos encontrar no próprio Evangelho um exemplo magnífico daquele filósofo que na Grécia Antiga, em Atenas, Sócrates, cerca de 500 anos antes de Jesus, apontado pelo oráculo de Delfos como o homem mais sábio da Grécia, afirmava, quanto mais sei que nada sei. E andava pelas ruas de Atenas, fazendo a sua pregação do bem, da verdade, da fraternidade, do entendimento entre os homens, usando roupas modestas, apresentando-se com simplicidade. Ele que não pregava em templos de luxo, em escolas luxuosas, mas cuja escola, cujo ambiente escolar era onde quer que ele estivesse. Se estivesse na rua, os jovens juntavam-se ao redor dele para receber aquelas lições por intermédio do diálogo construtivo e instigante, a maiêutica. E Sócrates, homem sábio, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, Sócrates é um dos precursores do cristianismo. É um dos precursores do Espiritismo. Veio para abrir caminho para Jesus, para que nós pudéssemos alcançar a verdade expressa com tanta clareza no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas afinal, qual é o nosso lugar? Nosso lugar é no lugar de destaque da mesa ou da vida? Ou o nosso lugar é lá no fim da vida, é lá esquecido? É nesse sentido que o Espírito Armede faz as suas considerações e nós vamos buscar, nas suas palavras, algumas referências que possam nos ajudar. Qual é o nosso lugar
na vida? Cada um de nós precisa entender, em primeira instância, que nós não somos melhores ou piores do que ninguém. Não somos melhores em espírito do que ninguém e não somos piores do que ninguém em espírito. Nós somos, sim, o resultado do nosso conhecimento, da nossa experiência, daquilo que nós conseguimos apreender da vida, daquilo que nós adquirimos ao longo da vida, nós somos o resultado. E esse resultado pode ser melhorado por intermédio do estudo, por intermédio da prática do bem, por intermédio do estudo da individualidade do Espírito Eterno. Somos todos filhos de Deus. Deus nos criou potencialmente com as mesmas capacidades. Apenas uns as desenvolvem mais e outros as desenvolvem menos. Uns se depreciam. Ah, eu sou feio, moro longe, sou pobre, ninguém me ama, ninguém me quer e nunca vou ser ninguém na vida. Quem fala desta forma, e infelizmente há muitas pessoas que fazem este tipo de afirmação, está decretando a própria sentença de vida. Não vai se destacar, não vai crescer, não vai prosperar, não vai avançar, porque colocou entre ele e a vida, o seu lugar na vida, um obstáculo intransponível. Lembremos-nos no exemplo do grande presidente Abraham Lincoln, com a sua inesquecível campanha em favor da abolição da escravatura nos Estados Unidos. Este grande homem de destaque na sociedade norte-americana, corajoso, influente, com conhecimento e que realizava, segundo nossas pesquisas, realizava sessões espíritas na Casa Branca, buscando nos espíritos que ali se manifestavam, trazidos pela necessidade histórica daquele momento crucial que os Estados Unidos estavam vivendo. Havia uma verdadeira guerra civil, pois metade da nação norte-americana queria a libertação dos escravos e a outra metade não queria. Então havia uma luta cruel entre os próprios irmãos da mesma pátria. E Abraham Lincoln soube conduzir com vigor, com perseverança, com tenacidade, levando a bom termo e libertando os escravos que estavam ali no território norte-americano desta humilhação desumana. De onde veio Abraham Lincoln? Filho de lenhador. Homem que ganhava a vida no interior, em vilarejo, cortando a lenha. E que dizia para si mesmo, em vista das necessidades sociais que presenciava, em vista das misérias, em vista do sofrimento da população, da qual ele mesmo também era testemunha, ele dizia: um dia eu quero ser presidente. Eu quero ser presidente dos Estados Unidos da América do Norte, para poder trabalhar pelo bem-estar do cidadão, para ajudar o meu país a crescer, a prosperar, a se libertar da necessidade, da doença e da miséria. Ele não era nenhuma figura proeminente. Ganhava a vida cortando lenha. A sua história, a sua biografia, emociona aquele que se debruça sobre ela e vê o empenho de Abraham Lincoln buscando estudar, comprando o primeiro, ele que se formou em direito e foi advogado, o esforço de Abraham Lincoln, privando-se da própria refeição
da alimentação para comprar o primeiro livro de estudos sobre direito. Pois ele colocou em sua mente que ele seria alguém e que, para tanto, deveria se esforçar para alcançá-lo. Então, veja, aquele que busca, que tem um ideal em seu coração e que busca um lugar de destaque, deve alcançá-lo pelo seu merecimento. Deve alcançá-lo pelo sacrifício, pelo empenho pessoal, pois tudo aquilo que é adquirido por intermédio do nosso empenho, do nosso sacrifício, do nosso esforço realizado honestamente é nosso. E nos dá destaque, mesmo que nós não o queiramos. Sócrates, homem conhecedor da filosofia, que se empenhava na busca do conhecimento do comportamento humano, na busca pela verdade, se destacava por quê? Porque fazia por merecer. Ele mesmo dizia, eu, o homem mais sábio da Grécia, ele se recusava a aceitar essa condição. Mas ele chega à conclusão de que ele realmente era o homem mais sábio, depois de fazer uma vasta pesquisa, uma acariação entre as pessoas supostamente acima deles, onde ele vai encontrar apenas e tão somente a arrogância, a postura daquele que detém um título de poder ou de destaque na sociedade e que acredita não merecer defender a sua posição. Acredita que faz por merecer pela posição em que está incluso, faz por merecer um destaque que, na verdade, é ilusório, é efêmero, é transitório. Aqueles que rodearam e condenaram Sócrates foram esquecidos pela história, mas ele não. Sócrates, aqueles que estudam filosofia, sabem muito bem. Sócrates, a exemplo de Jesus. Jesus dividiu a história antes de Jesus, antes do Cristo, e depois do Cristo. Sócrates, que foi um precursor do cristianismo, do espiritismo, realizou o mesmo feito. No âmbito do seu trabalho, a filosofia existe antes de Sócrates, a filosofia pré-socrática, e a filosofia depois de Sócrates, pós-socrática. Ou seja, de tal importância teve o trabalho de Sócrates na filosofia, que a dividiu antes e depois dele. E ele, modestamente, afirmava-se nada saber, pois aquele que estuda, por exemplo, a física quântica, aquele que começa a mergulhar o seu pensamento nas equações, no pensamento quântico, nos mistérios matemáticos que estão ali, ocultos para aquele que é leigo, mas que vão se revelando para aquele que estuda, descobre que quanto mais estuda, mais há um universo à sua frente para ser desbravado. Não temos, portanto, nesta existência, motivo nenhum para nos sentirmos acima desta ou daquela criatura. O nosso lugar na vida está onde nós estamos. Nós estamos no lugar certo, na hora certa, com a família certa, no trabalho adequado às nossas necessidades. Nós estamos nesse instante na Casa do Caminho de Santana, bairro central da Zona Norte da cidade de São Paulo, que é o nosso lugar aqui nesse instante. E que nós possamos nos sentir felizes assumindo o nosso lugar, fazendo por merecer o lugar que ocupamos, sem diminuir quem está do nosso lado, nem adular aqueles que eventualmente estão acima de nós, buscando com este agrado nos destacarmos na sociedade. Nós vamos procurar nos destacar pelo trabalho honroso em favor da nossa família, em favor da nossa comunidade, em favor da nossa pátria.
nós vamos nos destacar, não pela roupa que estamos usando, pela grife, pelo destaque do luxo, do veículo luxuoso, mas sim pela essência do nosso ser, que ninguém irá nos roubar. Pode roubar o automóvel. Ah, mas o seguro devolve. Mas dá trabalho. Não é? Dá trabalho. Mas não podem roubar a nossa integridade. Não podem roubar a nossa inteligência. Não podem desapropriar o conhecimento que está gravado em minha alma, que é meu, somente meu. Aquilo que é nosso, é verdadeiro, é o que somos. E quando somos, não precisamos fazer propaganda ou alarde das nossas virtudes. A nossa presença espiritual, onde quer que estejamos, será agradável àqueles que estão ao nosso redor. É tão agradável encontrar uma pessoa de destaque, uma pessoa importante, no meio onde nós estamos, no meio onde nós atuamos profissionalmente, na escola, no trabalho, na profissão, e que se apresenta junto de nós com cordialidade, com simplicidade, sem impor a sua presença, que ouve a nossa opinião. Faço aqui neste momento uma homenagem singela ao nosso querido Divaldo Pereira Franco, médium, orador, escritor, educador espírita, maior conferencista espírita da atualidade, cuja postura individual é de absoluta simplicidade, de absoluta modéstia. E de certa feita, há muitos anos atrás, quando organizávamos um evento no qual Divaldo seria o orador da noite, eu ainda não o conhecia pessoalmente, e procurei-o antecipadamente e disse: Divaldo, estamos organizando o ambiente. Como você quer que isso seja feito? Procurando saber qual era a orientação dele em relação à tribuna, às apresentações. E a minha dúvida era aquela, eu estava preocupado em fazer por merecer que o evento fosse um sucesso. Centenas de pessoas estariam ali para assistir a sua palestra num momento de grande destaque. E o Divaldo olhou bem para mim e me disse, eu nunca vou me esquecer disso. Ele disse: faça, Afonso, faça o que for melhor para você, o que você achar melhor, você faça. Eu entendi naquelas palavras do nosso querido Divaldo um gesto de cordialidade para comigo. E eu insisti. Eu disse: sim, Divaldo, então, mas como você gostaria? Eu insisti para que ele dissesse como ele queria que fosse tudo realizado. Ele disse: olha, Afonso, faça como você achar melhor, para mim vai estar muito bem. Pediu licença e se retirou para as suas meditações, as suas orações. E aquilo para mim encontrou um exemplo em nosso coração. Muitas vezes nós estamos diante de convidados, estamos diante de pessoas arrogantes, que querem tudo e pouco têm a ofertar. E aquele que tem tanto a ofertar, nada pede. A presença singela, amorosa, e não obstante, é o seu destaque, é o destaque do seu trabalho, é o louvor ao seu comportamento que fica guardado em nosso coração. Que nós sejamos assim ao entrar no restaurante. Eu estou pagando, quem vai me atender? Não é? No cabeleireiro, mas eu marquei hora, eu marquei 5 horas, são 5:05. Já começamos a falar mais alto. No banco, aquela fila, não, eu sou cliente especial. A nossa conduta humilha as pessoas. A nossa conduta, nesse sentido, com arrogância, ao invés de nos elevar perante a Deus, nos diminui. E está escrito no Evangelho, nós acreditamos em Jesus, nós espíritas acreditamos em Jesus. Aquele que se exaltar desta forma
E há quem chame o garçom no restaurante batendo no copo com o talher, não é? Batendo no copo, humilhando aquele profissional que ganha dignamente a sua vida, que está ali para nos atender. Mas não é um serviçal, é alguém como nós. Sabemos nós se amanhã ou depois nós não estaremos também fazendo trabalhos modestos? Não sabemos o dia de amanhã. Da mesma forma como tratamos ao nosso próximo, pela lei do retorno, um dia isso nos será devolvido. E será certamente doloroso para os arrogantes e orgulhosos, mas será gratificante para as pessoas modestas e simples, que quanto mais sabem, mais entendem que tem muito que estudar e muito que aprender. Que não sejamos arrogantes, portanto, pelo nosso diploma, pelo nosso conhecimento, seja no ofício profissional, seja nas lides filosóficas ou doutrinárias, nas lides acadêmicas. Não vamos humilhar aquele que, eventualmente, não tem o alcance do nosso pensamento naquele instante, mas que um dia, fruto do seu esforço pessoal, poderá tranquilamente nos superar, fazer aquilo que fazemos e fazer muito mais. Lembremos-nos neste instante, nosso lugar na vida. Vamos conquistar um lugar ao sol. O sol da nossa alma é Jesus. Jesus aquece o nosso coração. Aquecer o coração é nos dar esperança. Jesus ilumina o nosso caminho, para que nós possamos enxergar as pedras, as serpentes, os malefícios que estão no caminho e evitá-los. Orai e vigiai. Que Jesus, o sol das almas, seja o nosso exemplo, porque ele, o Messias, o Salvador, quando entre nós, chamado de bom, tentado por aquele que desejava fazer nele despertar um sentimento de vaidade. Imagine Jesus, um espírito perfeito, puro. E Jesus diz: bom, eu bom? Bom é meu Pai que está nos céus. Que Jesus abençoe esta casa, aos seus trabalhadores dedicados, e que nós possamos, nesta noite abençoada, buscar o nosso lugar. Obrigado, Afonso. Bom, agora é o momento das perguntas, das colaborações. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Teve uma senhora que me perguntou, e Deus castiga o orgulhoso? A pergunta é muito interessante. Deus castiga o orgulhoso? Alguém quer arriscar uma opinião? Deus castiga o orgulhoso? Paulo Afonso, é uma pergunta importante. Eu acho que merece ser esclarecida. A pergunta dessa senhora, ela não pôde vir, mas ela disse: vê se você responde lá essa pergunta. Deus castiga o orgulho? Eu quero que meu marido seja castigado, porque ele é muito orgulhoso. Então ela já não está fazendo uma pergunta, já está formulando um desejo. Então eu gostaria de dizer a essa senhora e a todos nós, e aproveitar aqui, Paulo Afonso, refletir sobre a questão, lembrar que Deus não castiga nenhum de nós. A expressão, não faça isso que Deus castiga, nós apontamos o dedo. Quantas vezes, quando crianças, nossos pais apontavam o dedo indicador para nós, aquela atitude de promotor público? Não faça isso, filho, que Deus castiga. Não é? E a gente já começava a tremer no temor de Deus, no tremor de Deus também, no temor de Deus. No Espiritismo, nós aprendemos que Deus não castiga, mas também não dá prêmios. Pois um Deus que castigasse e que desse prêmios seria um Deus humano como nós, e, portanto, falho e imperfeito. E como poderia ser o Criador de todas as perfeições que existem no mundo? Deus não castiga e não dá prêmios. Deus não age com parcialidade, não dá privilégios. Mas, aí tem sempre o mas, não é? Mas, 3 pontinhos. Nós somos chamados a resgatar
e não sermos castigados por uma lei que não adianta, não há forma de driblar, como se diz na linguagem jurídica. Os advogados dizem, essa lei não dá para driblar, não dá para contornar, não dá para evitar, não dá para fugir. É a lei de ação e reação. Se hoje eu maltratei alguém, humilhei alguém, você não sabe publicamente, mas eu já vi isso publicamente. Eu já fiquei pasmo. Quem é você para falar isso aqui? Você não sabe nada, meu filho, você é um analfabeto. Meu Deus! O fato de a criatura não saber ler, para ele já é uma situação dolorosa. Já é, por que não dizer, um castigo? E vem alguém que se julga superior e humilha aquela pessoa, um servidor, publicamente na frente de todas as pessoas. Então, nós voltamos aqui ao Evangelho de Jesus. Aquele que age de forma orgulhosa, pela lei de ação e reação, que é um circuito que se liga, que está permanentemente ligado, irá sofrer a mesma humilhação. Naturalmente, não por parte necessariamente da pessoa a quem ele humilhou, mas aquele funcionário graduado que humilhou o servidor mais modesto que existe naquela organização, dizendo que ele é um analfabeto, que não sabe o que faz, mais cedo ou mais tarde, no alto escalão onde se encontra, numa reunião de diretoria, quem sabe, estamos usando aqui da nossa imaginação, numa reunião de diretoria, o presidente presente, ele que é um dos diretores, o presidente insatisfeito com o relatório que lhe é apresentado, dirige-se a ele na frente de todos os seus pares, dizendo assim, mas que incompetência esse trabalho seu. Quem é o senhor para me apresentar isso aqui? Que absurdo! E vai ser humilhado. E vai sofrer na própria pele. Claro que a situação é hipotética, mas é possível. Nos caminhos do Senhor, tudo pode acontecer para que a lei de ação e reação seja colocada em prática. Nós não sabemos como seremos humilhados, mas também, Paulo Afonso, para a nossa consolação, aquele que valoriza a pessoa que está do seu lado. Imagina o Divaldo Franco dizendo para esse seu amigo Afonso aqui, nós somos meio charás. Eu sou Afonso Moreira, ele é Paulo Afonso. Imagine o bem que o Divaldo Franco me fez há tantos anos atrás, dizendo, faça como você achar melhor, Afonso. Eu disse, meu Deus, o Divaldo confia em mim, não é? Que sujeito bacana. Eu procurei, naturalmente, fazer o melhor que estava ao meu alcance. Deus não castiga, Deus não dá prêmios. Nós somos punidos pela lei de ação e reação. Portanto, muito cuidado, eu digo para mim mesmo, orai e vigiai, muito cuidado com o comportamento. Porque se nós trairmos alguém, o que vai acontecer com a gente? Um dia seremos traídos. Se nós humilharmos uma pessoa, seremos humilhados. E se nós esquecermos um compromisso, se esquecerão de um compromisso para conosco. Muito cuidado, portanto, nós devemos tomar com esta lei de ação e reação, que não é marronzinho. Deus não tem marronzinho para ficar anotando se a gente estacionou em local. Deus não tem radar, não é? Para nos multar. A lei de ação e reação funciona como organizadora do universo. Uma pergunta? A nossa doutrina é muito bela, viu? Que prega a evolução. Né? As outras, em geral, não pregam nada disso. E essa evolução está nessa passagem aí que o Cristo chamou os mais competentes para a mesa, né? Também. Na mesa, né? Então, é isso que se dá com a reencarnação, que muita gente acha um absurdo, né? A gente volta
para reparar aquilo que o senhor estava falando, né? A lei da ação e reação. Muito bem. O seu nome? Américo. Américo, você descobriu a América, isso mesmo. Reencarnação. Por intermédio da reencarnação, o Américo colocou muito bem, eu coloco aqui com bom humor, com alegria, que nos merece este momento de confraternização. Muita gente não gosta quando a gente diz assim, as ondas de rádio e de televisão estão percorrendo este ambiente, estão atravessando o nosso corpo. Tem gente que não gosta disso, eu não acredito nisso. Mas se você ligar o aparelho, receptor de rádio, de televisão ou celular, ele vai funcionar. Por quê? Porque as ondas estão aqui neste ambiente, atravessando os nossos corpos e estão sendo conduzidas para o aparelho. Quer a gente acredite ou não na reencarnação, a nossa postura pode ser até de Nicodemos diante de Jesus, naquele célebre episódio em que Jesus diz a ele, aquele que não renascer na água e no Espírito não verá o reino de meu Pai. Jesus está ali pregando a reencarnação. E Nicodemos, ele responde, mas Jesus, como é que eu posso renascer se a minha mãe já é velhinha? Como é que eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Porque, às vezes, o raciocínio míope, obtuso nosso, não consegue entender. Quando Jesus diz, o Espírito é como o vento, sopra para onde quiser. Para onde quiser. E nós vamos reencarnar junto dos nossos entes queridos, mas também, não é, Paulo Afonso? Junto daquelas criaturas para quem nós temos dívidas pesadas a cumprir. Então vamos nos preparando para melhorar a nossa conduta, para poder melhorar o nosso dia de amanhã. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. O mal que me fazem não me faz mal. O único mal que pode me fazer mal é o mal que eu fizer a outra pessoa, porque esse mal me torna uma pessoa má e, portanto, vulnerável a todos os males que existem na Terra. Com Jesus no nosso coração, nós vamos sempre nos perguntar, o que Jesus faria em meu lugar? A voz da consciência, que é a presença de Deus em nossa alma, a gravação das leis divinas em nossa alma, irá nos responder. Se nós vamos dar ouvidos à voz de Deus ou ao celular, é uma questão pessoal. Que Deus nos abençoe, nos ilumine. Muito obrigado, Paulo Afonso. Obrigado, viu, Afonso? O Afonso vai ficar mais um pouquinho. Quem quiser conversar um pouco com ele aqui, né, Afonso? Bom, então, como eu sempre digo, depois de nós termos tanto recebido, chega um momento que nós podemos doar um pouco de nós e podemos vibrar pelas necessidades que sabemos que existem nesse mundo de forma tão intensa. Queremos vibrar pelos hospitais, principalmente pelos hospitais públicos. Quantos e quantos pacientes sofrem nos corredores, sem a devida assistência, muitas vezes só. Queremos vibrar enviando muito amor a essas pessoas, que o plano espiritual aqui presente possa direcionar vibrações de cura, de alívio, a todas as pessoas que estão sofrendo nesse momento, as questões de saúde, de desarmonia. Queremos também vibrar pelas pessoas que estão em situação de rua nesse momento, muitas vezes sem o devido apoio, sem o devido amparo. Queremos vibrar muito amor, para que elas possam também ser socorridas. Queremos enviar vibrações de otimismo, de ajuda, de amor. Mas também queremos, dentro do possível, fazer a nossa parte. Também queremos fazer algo que possa também aliviá-los no seu dia a dia. Muitas vezes uma palavra, muitas vezes uma coisa que possam
ajudar a saciar um pouco a fome ou encaminhá-los a lugares de ajuda. Vibremos também pelo nosso planeta Terra, que tanto precisa de ajuda nesse momento, que passa por ajustes. Sabemos que tudo caminha para o bem, mas também devemos manter sempre a nossa vibração elevada, envolvendo esse nosso planeta com muito amor, para que ele possa acelerar a sua evolução, para que a psicosfera desse planeta possa cada dia mais melhorar, que possamos ter um mundo mais justo, mais equilibrado. Vibremos, irmãos. E assim, com esse mesmo espírito de vibrações, também queremos agora fazer a nossa oração final e agradecemos ao Pai mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui, congregando entre irmãos que também querem se melhorar. Pedimos ao Pai por essa casa do caminho, tão bendita, que tanto nos ajuda, que tanto nos acolhe, que ela possa ser direcionada para o bem, que os dirigentes dessa casa possam receber as melhores intuições e ajudados, que possamos também, ao voltar para a nossa casa, levar mensagens de amor, possamos compreender os nossos entes queridos que lá estão. Queremos também, pelo nosso trabalho, vibrar e orar, que possamos amanhã, ao chegar, dar uma mensagem de amor, de esperança, àqueles que encontrarmos. A todos aqueles que encontrarmos pelo caminho, possamos também fazer o bem, uma palavra de conforto, de alegria e de harmonia possamos dar. Que assim seja, irmãos. Graças a Deus. Vamos então lentamente abrir nossos olhos, nos preparando agora para os trabalhos que ainda continuam. Pouco a pouco seremos chamados para receber o passe. Uma boa noite a todos, viu? Até a próxima semana.